disso. Eu também. Queria que você contasse mais uma história que tá aqui. Mais uma, assim, que é marcante pra você. Show. Se quiser pra te lembrar, não sei se... Não, na verdade, eu não vou nem contar uma que tá aqui. Vou contar uma outra, que não tá em nenhum livro ainda. Eu tô escrevendo no próximo, mas que foi uma história muito marcante. E antes de contar a história, eu vou contar como aconteceu de eu escrever essa história, de eu me lembrar dessa história. Uma coisa meio de bastidor que eu amo trocar, amo falar sobre isso. Porque até para incentivar também pessoas que gostam de escrever, de fazer arte, de contar histórias. Eu me lembro que eu tava gravando alguma coisa da Audible, da Amazon e tal, para divulgação do aplicativo deles. E aí um cara me perguntou assim: Pedro, a gente vai te fazer uma pergunta agora se você já passou por algum momento bonito, curioso, alguma coisa que aconteceu numa tarde de autógrafos. Já aconteceu? Aí o cara, específico, né? Tarde de autógrafos? Já. Aí me lembro, nossa, aconteceu uma situação. Eu nunca tinha voltado nessa situação. E aí contei. E a galera, pô, que história legal, né? E tal. E eu falei, caramba, eu nunca tinha parado pra elaborar essa história. Aí cheguei em casa, fui lembrando, falei, deixa eu escrever essa história que aconteceu. Aí escrevi, aí gravei um vídeo e, pô, a galera amou a história e foi super lindo e tal. Mas enfim, só esse lance de bastidor de como surge, né? Do nada, assim. Esse trabalho literário do cronista, do contador de história, de conseguir captar esses momentos que são interessantes. Porque é muito legal, porque muitas das histórias que eu conto, às vezes, tipo assim, tinha alguém comigo naquela situação, e aí a pessoa ouve contando a história e fala, pô, nunca tinha pensado dessa forma. Eu não enxerguei aquela situação da mesma forma como você enxergou. E aí é esse trabalho do escritor, de conseguir trazer a narrativa para aquilo que aconteceu, sabe? Sim. Até que você perguntou assim, se as histórias são reais, é muito por conta disso. Porque é uma parada de viver e depois do escritor sentar e narrar. E aí eu acho que é aí que a sua arte alemã, na medida em que você vai desenvolvendo essa capacidade de narrar o que aconteceu e vai trazendo cores para pintar aquela situação e exaltar detalhes que vão dar o corpo daquela história. Mas que história é essa? No caso, eu estava numa tarde de autógrafos desse meu primeiro livro, eu tenho sérios poemas mentais, e aí eu estava autografando, você abraça as pessoas, elas contam histórias para você das experiências que elas tiveram com a sua arte e tal. É um momento muito legal sempre. E na fila tinha uma menina, devia ter uns 15 anos mais ou menos. E ela, na hora que chegou a vez dela, né, de vir até a mesa e tal, ela tava meio nervosa, percebi que ela tava assim, meio tímida e tal, mas ela respirou fundo e veio. E aí ela veio já desabafando, falou assim, Pedro, nossa, você não sabe como é que foi difícil pra mim estar aqui hoje. Eu moro longe pra caramba, em outra cidade, precisei pegar um ônibus pra vir pra cá, ninguém queria me trazer. Nossa, foi tão difícil, faltei na aula, narrou aquele filme, né, foi dela conseguir sair da casa dela e chegar até lá. Eu falei, pô, mas que bom que deu certo e tal de você chegar. Ela falou, sim, eu precisava vir, cara, porque a literatura foi muito transformadora na minha vida e eu não quero que você autografe meu livro, eu quero que você autografe meu braço. Eu falei, tá bom. E aí ela puxou a manga do moletom e o braço dela tava com cicatrizes de marca de se machucar. E aí ela falou, eu quero que você autografe meu braço porque graças à literatura eu parei de me machucar. Porque a poesia, ela me ajuda a encontrar outras palavras para me descrever. Quando eu descobri a poesia, ela falou, quando me dava vontade de me riscar, eu riscava o papel. Graças à poesia, eu deixei de flertar com a autodestruição. Às vezes, a vida ainda me machuca, mas eu não ajudo mais a vida a me machucar. E aí eu escrevi em seu braço, pelo alto relevo daquelas marcas, crise cria cura, cura cria casa, casa cria asa.
E aí a gente se olhou nos olhos, assim, com os olhos marejados. Ela me abraçou forte, agradeceu e saiu correndo. Foi embora. E aí, fiquei pensando sobre aquela menina que tinha marcas no corpo, mas tinha coragem nos olhos. Aquela menina atravessou a cidade inteira, enfrentou a cidade e as circunstâncias todas para estar naquela tarde de autógrafo, porque ela queria sinalizar para o mundo e para o próprio corpo que o amor próprio venceu, que a cura chegou, que a partir daquele momento ela não seria mais espinho, ela seria pétala. E a beleza dessa situação é porque todo mundo naquela fila tinha também as suas feridas. A diferença é que as feridas das outras pessoas e as nossas, só a gente consegue ver. E a pergunta que fica no final das contas é o que você vai escrever por cima de suas feridas. Essa capacidade de ressignificar. A literatura e o palhaço nos dá repertório e vocabulário para a gente enxergar a vida com outras palavras, com outros olhos. E isso muda tudo. Aquela menina passou a se amar pela primeira vez porque a poesia ofereceu para ela palavras novas. Um novo olhar para ela, para a história dela. Isso, no final das contas, é coragem. Por isso que eu acho que a poesia e o palhaço se conectam nesse sentido, porque se dispõem a propor uma nova visão das coisas. Mais leve, mais doce, mais colorida, mais bonita, mais gostosa. Para quê? Pra gente passar pela experiência da vida com mais amor. Porque no final das contas é isso que importa. Com certeza. Bom, você trouxe o violão aí, vamos ouvir uma música. Bora? Bora. Vamos lá. Sem dor de garganta, sem ansiedade, sem nada, hein? Sem Na nada, pô. pura alegria do violão. Ó. Essa música... O André falou para eu baixar o microfone aqui, né? Assim tá ótimo? Quer pegar um pouquinho dos dois, né? Beleza. Essa música fala sobre muito do que a gente conversou aqui, sobre ansiedade, sobre a nossa capacidade de acolher o nosso coração, de dar colo para as nossas emoções. E ela se chama Cafuné. Ei, menina, acalma esse seu coração, respira, porque tem uma flor em cada esquina e os seus problemas vão passar pela manhã. E se a vida por um acaso resolver sofrida, e se quiser permanecer ferida, como uma noite que insiste em não passar, como o orvalho que seca tudo em seu primeiro raio, e o sol que sempre faz o seu trabalho de aquecer o coração que acordou. Seu sorriso é o que me faz lembrar que a nossa vida é muito mais que uma mera corrida, em que um sempre vai ganhar pro outro perder. No meu colo eu te coloco pra que a alma aflita perceba que a vida é mais bonita quando seus olhos fechadinhos, cafuné. A vida não é um mar de rosas, mas se a gente tiver o olhar atento,
a gente consegue encontrar uma florzinha todos os dias. No meu colo eu te coloco pra que a alma aflita perceba que a vida é mais bonita quando seus olhos fechadinhos, cafuné. Muito bom, muito bonita a música. Obrigado. Legal demais, cara, legal demais. Né? E tem tudo a ver com o que você estava falando mesmo. Uhum. Tudo isso, né? É uma calma, é um alívio. Um alívio desse mundo tão funcional, um alívio da funcionalidade, né? A poesia serve para isso, para trazer esse perfume do dia, para trazer graça, para trazer cor. No final das contas, não serve para nada, mas pinta o momento, né? É como uma brincadeira. É como o pai brincando com a filha ali, escorregando na garagem. Uhum.